Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Pois é, eu estou com essa carinha boa de alegre e tudo, não é à toa. A gente ouve falar muito em empreendedorismo. Tem o empreendedorismo, aquele empresarial. Aliás, todo empreendedorismo é empresarial, não é mesmo? Mas para o empreendedorismo dar certo, progredir e virar uma coisa bonita e de sucesso, precisa ter paixão, precisa gostar, precisa ter amor por aquilo a que você se dedica, entendeu? E eu vou conversar hoje com uma criatura aqui que faz parte da minha história. Ela empreendeu na comunicação e hoje para mim é um exemplo de comunicadora, sem muita delonga. E aí, Mônica Cunha, como é que você está, meu bem? Preciso respirar, porque depois de escutar isso, Orley, meu Deus, eu só posso agradecer, porque você sabe da minha admiração há quantos anos, você falou muito bem, né? A gente tem uma história de vida juntos, e quanto aprendi com você e com tantos outros amigos e colegas. Eu aprendi com você, aprendo até hoje, Mônica. Orley. Não é jogar confete, não, sabe? É sério isso. Eu acredito, acolho, porque você sabe, você definiu muito bem. Eu tenho uma paixão por isso que eu faço. Por isso eu posso dizer que estou muito bem, obrigada. Ainda mais com esse convite de estar aqui com você. Eu tenho muita paixão, muito amor por essa nossa profissão, pela forma de comunicar no rádio, na televisão e em outras plataformas que a gente vem descobrindo juntos, né? Que a gente vem se aperfeiçoando e empreendendo para poder chegar mais perto das pessoas. Olha, eu fazendo podcast, então, pode. Pode, graças a Deus que você está fazendo, para trazer conversas tão interessantes, conversas tão boas e enriquecedoras. E eu me senti lisonjeada com o convite de estar aqui com Mônica, você. Não. Eu estou segurando para te convidar já tem um tempo. Eu falei, não, mas a hora vai chegar. E chegou? Adorei. Bom demais. Ô, Mônica, me conta um pouquinho do começo dessa paixão. Você me falou que começou lá com seu avô, né, que chegava do trabalho, eu ouvi rádio. Exatamente. Como é que é isso? Então, eu fui criada ali no bairro Fundinho, aqui em Uberlândia. Tive a oportunidade de brincar na rua. Meu avô foi pedreiro, então andava com a gente no carrinho de mão. E meu avô trabalhou no Praia Clube durante a vida inteira. Olha. E exatamente. E a minha mãe é filha única, então os meus pais moravam numa casa ao lado da casa dos meus avós. E eu vivia para lá e para cá, mais na casa dos meus avós do que na casa dos meus pais. Então, o meu avô Irani, a minha avó Divina, que são pais de Dona Ivone, moravam ao nosso lado. E eu vivia na cozinha da minha avó. Ali eu comecei a me encantar pelas histórias, eu acredito. Sabe, hoje, mais madura, eu vejo isso. Então, a minha avó contava muitas histórias da infância dela, contava a história da família dela, do pai dela, que era muito rígido, muito bravo, né? E o meu avô... Era aquele noticiário familiar. Familiar, exatamente. Então, eu já ficava ali como bom ouvinte, escutando o que a minha avó Divina tinha para contar. E o meu avô saía de madrugada para trabalhar no praia e voltava ali por volta de 5 da tarde. A janta já estava quase pronta. O vovô ia, tomava banho, voltava, ligava o rádio. Sabe aquele rádio antigo de madeira? Sabe? Tá na casa da minha irmã até hoje, porque a gente faz questão. Tinha um Sempit com caixa de couro. Isso. Era todo... Não, uma relíquia, né? Então, ele chegava, ligava o rádio, e enquanto a gente jantava, ele escutava as modas de viola e uma notícia ou outra. Quando terminávamos, eu ia junto deles para a sala e ele ia assistir ao Jornal da Noite, que era o Jornal Nacional na época, né? Então, a gente sentava e eu ficava prestando atenção naquele homem, sabe, assim, de pouca instrução, mas que estava atento ao que estava acontecendo longe dele, mas que ia refletir ali na nossa rotina tão simples. Então, isso era diariamente, Orley. Era um ritual, era uma rotina da qual eu tenho muita saudade. E aí, outro dia, pensando nesses tantos anos de jornalismo, de aprender o jornalismo todos os dias, eu falei, eu acho que a minha vocação surgiu ali, na cozinha meia água dos meus avós.
sabe? Que não tiveram a chance de estudar como a gente teve, mas que sabiam o quanto a informação era um pilar importante. Então, eu acho que surgiu ali toda essa minha paixão pelo jornalismo, pelo conversar, pela voz no rádio, sabe? Era uma informação real, né, Mônica? É. Interessante. É, uma informação real. E era tão interessante que o vovô falava, ó, agora é hora de fazer silêncio, que a gente precisa prestar atenção no Cid Moreira e no Celso Chapelin. E aí prestava atenção, e ele conversava com eles. Então, era boa noite, muito obrigado. Ah, mas não estou acreditando que isso está acontecendo, sabe? Então, era aquela interatividade, mesmo que aqueles apresentadores nem fizessem ideia do seu Irani. Ô, Chapelin, pelo amor de Deus, aí Não, você está brincando comigo, que subiu desse tanto esse preço, sabe? Então, eu acredito que foi muito ali que surgiu a minha paixão pelo jornalismo, pela comunicação. E eu venho de uma família, a minha mãe é filha única. Já o meu pai... Eram 9 irmãos, né? E sempre foi uma família que priorizou isso, a boa conversa, sabe, Urley? Então, muito interessante. Que a gente saía de casa para visitar a tia 1 num dia tal, tia 2 no dia tal, você está entendendo? Para não gerar ciúmes. E ali a gente conversava, e muito. O que é raro hoje em dia, né? Urley, de você visitar a pessoa, tomar um café... E ali era religioso, como diria minha avó. A gente ia e conversava bastante, sabe? Aquelas reuniões, né, Mônica? Não sei se você pegou isso. Nos passeios das casas, nas portas das casas, cada um levava sua cadeira, sentava ali. De repente, rolava um café, um pedaço de bolo, um pão de queijo, uma coisa assim, na rua. Né? Você sabe que eu vivi isso? Eu vivia muito. Eu vivi, isso. Com a graça de Deus, sabe? E eu me lembro, antes das casas serem como... são hoje, né? De muro, de concertinho. São prisões, né? De grade, uma grade atrás da outra. Mas eu me lembro que eu ia com a vovó para a porta da casa, ali no fundinho, e ali todo mundo se conhecia, né? A vizinha tal com a vizinha tal, que sabia quando que ia casar, quantos filhos já tinha. Aquela coisa de comunidade. Então, eu me lembro que a gente sentava no alpendre e as pessoas iam chegando e conversando. E é isso que você falou, levava um bolo, levava uma receita, pedia uma oração. Né? Era a comunicação que se fazia. É muito bom. Muito bom. Todo mundo tomava um café. Fala aí, um café. Ah, por favor, né? Por favor, você sabe que eu amo um cafezinho. Eu sei. E o cajubá é do meu coração. É o que eu sempre falo para os convidados. Não é um café qualquer. É o café. Obrigada, Orley. E se na sua cidade, onde você mora, se você não encontrar o Café Cajubá na venda, no supermercado, no bar, no armazém, você acesse aí o site do Café Cajubá, que é o www.cafecajubá.com.br. Eu virei o rosto para lá, vamos ver se talvez não tenha pegado direito. É www.cafecajubá.com.br. Você acessa todo o mix do cajubá ali, encomenda e chega. Aliás, é um mix, hein? Boa. Ixi, em casa não falta. Nossa, tem... É uma seleção de cafés maravilhosos, né, Orley? Ah, eu adoro. Eu gosto mais da adoro conta. café. Faz parte da minha história o Café Cajubá. Né? Faz parte da minha história também. Aliás, faz parte da história de muita gente aqui em Uberlândia, né, Mônica? É o café da cidade, é o café da região, né? Você vai numa casa... Vamos tomar um cafezinho em Cajubá? Vamos. Ô, Mônica, ao longo da sua vida profissional, você teve vários lances muito interessantes, né? Eu me lembro de você chegando na redação da então TV Triângulo, você menininha ainda. Uma menina, né? Orley? Como é que pode? 18 anos? 18 anos. E já com os monstros do jornalismo, né? De Uberlândia. Você, Marli Spini, Bernadette Ribeiro, Sandra Satico, Ivan Santos. Ivan. Seu Ivan Santos. O Ivan é um ícone, Maquininha. né? O Ivan, até hoje, eu tenho uma admiração tremenda por ele. Também. Grande Velho escritor. Ivan. Camarada Ivan. Chamei de camarada Ivan. Camarada Ivan. Ele tinha um viés, assim, meio de aquela coisa de comunista, né? Eu falava, bicho, você é camarada. Mas é bom demais. Ô, Mônica, você teve uma passagem também pela Globo, né? Tive. Você passou por lá. O Globo foi Rio, São Paulo, Rio e São Paulo. Não, na verdade, eu trabalhei no Rio de Janeiro, mas eu trabalhei para o Grupo Manchete.
Eu não tive oportunidade de trabalhar na Globo. Ah, tá. Eu trabalhei no Grupo Manchete, naquele prédio antigo ali do Aterro do Flamengo. E trabalhei nos editores Block. Então, eu tive a oportunidade, Orley, de trabalhar com revista. Então, eu trabalhei numa revista... Você se lembra da revista Amiga? Lembro demais. Trabalhei com grandes nomes ali do jornalismo, desse jornalismo de entretenimento. Eu tive a oportunidade de conhecer também grandes nomes da revista Manchete. Era da família Bloch. Da família Bloch, sabe? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer Carlos Heitor Coni. Nossa, o dia que eu ouvi, eu falei, agora tem essa bituca. O que é isso, gente? Um gentleman. Tinha a sala dele, né? Ele escrevia... Uma cabeça, né? Não, uma inteligência, uma sensibilidade muito grande. Trabalhei olha para você ver, né? São 20, nós estamos em 24. Eu fui para lá em 1998 e já tinha uma revista do segmento da área da mulher. Uma revista específica para atender o público feminino, sabe? Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar nessa revista, trazendo matérias de comportamento, tratando já da saúde mental, tratando também dessa questão, né, dos tabus quando se fala sobre sexo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais muito bons. E tive a chance, lá no Rio de Janeiro, trabalhando para Block Editores, de cobrir o desfile de carnaval quando Mangueira foi campeã com um samba enredo que homenageava Chico Buarque. Olha só. Quando eu me vi, né, aquela menina que saiu do fundinho, entre outros jornalistas, cobrindo o desfile das campeãs, aquilo para mim foi um máximo, sabe? Eu tive a oportunidade de ver os nomes do samba carioca, as pessoas que deixaram um legado. Né? Viver e sentir. Imagina escutar o Jamelão. Jamelão, eu tive a oportunidade de escutar Jamelão. Sabe, aquela voz perfeita, aquele canto que você fala, eu sou lá do Morro da Mangueira, não tenho condições. Porque aquilo vinha para o coração, sabe? E querendo ou não, né, Orley, aquele desfile, aquele momento, aquele evento é algo que é nosso. Por mais que sejamos do Cerrado, mas é algo do Brasil, é algo que está no nosso DNA. Uma raizinha é daqui, né? É daqui. De tudo aquilo. Saiu daqui. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar grandes artistas, músicos, sabe? Eu devia ter trazido a minha pasta aqui para você com todos os recortes que eu tenho. Não, mas depois, de repente, a gente dá um jeito aí, né, Ariel, de dar uma... eu mando para vocês. Mexida. Eu mando para vocês. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse mercado. Eu tentei televisão, mas você sabe que muitas vezes é difícil, né, Orley? O mercado não é assim. Mas foi ótima essa experiência que eu tive lá, sabe? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que começaram naquela época, hoje têm uma visibilidade nesse ramo do entretenimento, né? Então, foi uma experiência muito boa. Eu fui, em 1995, 96, se não me falha a memória, Orley, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Anguera, de Goiânia. Trabalhei lá também. Que espetáculo! Olha, eu tive também a oportunidade de trabalhar com bons profissionais. Trabalhei como editora, então aprendi muito sobre essa questão da edição, né? Da visão ali do editor em relação à reportagem. O grupo Jaime Câmara era ainda muito poderoso, né? Tem Popular, tem rádio, tem TV. É um grupo muito forte, né? Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar, sabe? E aí, o Rio, né? Foi sensacional. Foi bom. O Rio era o Rio, né? Hoje, eu te confesso que eu tenho um certo medo. Mas a gente vai. A gente reza e vai. Tinha uma época que eu era freguesão lá, né? Era quase todo mês estava lá, na época do início, né? da Globo, aquela coisa. Sempre lá fazendo estágio, fazendo curso, aquela coisa, tudo, reuniões e tal. Agora, hoje eu te confesso que eu tenho um medinho. Também, Orley. Comungo do mesmo medo. Que meu pai falava, na dúvida, não vai. Não vai, né? Não, mas sabe que foi para experiência profissional, uma experiência pessoal, foi sensacional, porque andava de ônibus para tudo quanto é lado. Você for comigo para o Rio, eu sei te levar lá de Copacabana até lá, eu sei te levar. Dirigi na Avenida Brasil,
A hora que eu me vi no meu carrinho na Brasil, eu falei, gente, isso é o máximo. É o empreender pela vida, né? Então, foi uma experiência muito boa. E aí, depois, eu voltei para Uberlândia. Não sei se você se lembra, mas em 2000 eu perdi meu pai. Lembro. Lembra? Morreu novo, Orley, 58. Nossa, menino. Menino, né? Eu tô com 5,7, Orley. Nossa Senhora, eu tô com 20 na sua frente, Mônica. E estamos bem, graças a Deus, Graças gente. a Deus que Graças nós estamos aqui Deus. Cheio de ânimo, né? conversar, para recordar tudo isso que a gente tem para recordar. Exatamente. A Inconil Construtora está fazendo história no mercado imobiliário de Uberlândia. Numa visita à empresa, nós ficamos conhecendo quais serão os próximos investimentos na cidade. Coração da Zona Sul de Uberlândia. Vila Gávea está aqui atrás do shopping, né, do Uberlândia Shopping. É um complexo com 16 torres. Né? Nós estamos à frente desse projeto. Então, nós estamos trazendo o complexo World Trade Center, que são 3 torres comerciais. A primeira a gente lança agora, já em março, né, que é a primeira torre corporativa para médias e grandes empresas. Tá? Nós estamos fechando uma bandeira hoteleira de nome global também. Um dos pilares do Grupo Inconil é a inovação. Então, nesse conceito de inovação, nós estamos trazendo o conceito de senior living, dedicado ao público idoso, né? Mas aquele idoso ativo. Né? Nós temos assim, uma gama de serviços complementares ao condomínio, né? Que auxiliam ali o idoso no dia a dia dele. Então, assim, dentro desse contexto, eu só posso dizer que o ano do Grupo Inconil vai ser maravilhoso, entre outras novidades. E quando foi em 2000, eu voltei para cá, eu decidi voltar. Meu pai sofreu um infarto e aí morreu, né, um infarto fulminante. E aí eu me vi no Rio de Janeiro com muitos amigos, com pessoas maravilhosas, mas eu pensei, eu preciso voltar para o meu ninho, sabe? Eu preciso voltar para lá, ficar perto de Dona Ivone, perto dos meus irmãos, porque o baque foi feio. E aí voltei e, graças a Deus... Ô, Mônica, é tão bom, né? O aconchego da nossa casa, sabe? Do nosso quarteirão, do nosso canto. Você sabe que eu moro hoje onde a minha família começou. Então, hoje eu moro, Orley, o meu avô chamava de Tapera. É o terreninho que tinha do lado da casa dele, sabe? Uhum. Você conheceu minha casinha lá, né? Conheci, delícia. Volta mais, viu? Claro. Ali era terra com muito verde. Então, meu avô plantava pera, mandioca, a minha avó plantava flor, hortelã, e eu brincava ali, sabe? Então, hoje, é exatamente o que você falou. É o meu refúgio, é o meu porto seguro, o meu lugar no mundo. Sabe? É ali onde eu moro. Então, eu me arrependo de ter voltado. A sua raiz está ali também, né, Mônica? Na minha raiz, exatamente. Onde tudo foi semeado, onde tudo foi criado, sabe? E não sai daqui mais não, Orley. A gente vai, né? Estuda ali, volta lá, mas é aqui meu lugar. Eu tive algumas oportunidades de sair daqui, mas não... Não é? Tive algumas experiências... Quase que eu fui já algumas vezes para Rio, para São Paulo, aquela coisa de Globo, naquela época, né, de tantos anos atrás, mas... Não é? Me aconselharam lá dentro mesmo, para assim, não vem para cá não mexe com isso não. Eu falei, opa, fica quieto. Deixa eu ficar lá no meu quintal. Está muito melhor. Não, e sabe o que é legal, assim? Eu jamais imaginei aquela menina que entrou pelos corredores lá da então TV Triângulo. Eu jamais imaginei chegar, Orley, hoje e ir a tantos lugares, eu acho que isso acontece com você também, e ser uma pessoa da família das pessoas, sabe? De pessoas pública, né? Uma figura pública. E aquela coisa gostosa, sabe? Das pessoas falam assim, Mônica, eu estou com você todos os dias de manhã. Ô, Mônica, eu gosto das crônicas. Ô, Mônica, eu gostei daquela entrevista X, eu gostei daquela entrevista tal, aquilo fez bem para mim, aquilo me alertou. Então, em casa, Mônica, e falando com os de bem casa... pra gente, né? Não, meu coração fica assim... Nossa. Sabe, fica parecendo uma almofada de tão cheia, de tanta alegria, sabe? Hoje, em especial de manhã, né? Eu recebi uma notícia, eu fiquei tão chateada, porque é isso que acontece. Às vezes as notícias nos chegam e são como um soco no estômago, né?
Aí eu fiquei chateada, fiquei matutando, como diria meu avô, fiquei pensando e tal. E aí recebi uma mensagem de uma senhora, a Maria Marli, que faz aniversário hoje e me pediu para que eu mandasse um abraço. Parabéns, Maria Marli. Gente muita boa. saúde, muita paz. Uma gracinha. E ela me falou, Mônica, eu quero que você hoje me dê os parabéns, porque é um dia muito especial para mim. Eu te assisto há muitos anos. Todas as manhãs eu faço um café e estou te escutando, estou te vendo. Olha só. E aquilo, para mim, melhorou a chateação, entendeu? Porque ela me trouxe aquela ligação, aquele afeto gratuito que a nossa profissão permite, sabe? Então, ela me trouxe aquilo, aquele afeto, aquela ligação, aquele colo, aquela cumplicidade. É isso que você falou. É bom demais da conta. É muito bom. De vez em quando eu topo com pessoas assim, mas aí já são recordações. Pô, olha, você fez isso para mim. Pô, olha, eu lembro disso. Meu pai falava isso, não sei o quê. Gente, é tão gostoso. É porque são demonstrações de puro carinho. É puro carinho aquilo. Você vê aquilo ali, parece que te... Parece não. Te joga uma energia tão boa, tão gostosa. Né? E te preenche, né? Te preenche. Faz bem. Sabe? Para mim não tem coisa melhor, assim, sabe? Do que sair pela cidade. Posso estar ali fazendo a minha caminhada, sem maquiagem, sem nada. Estou lá no sacolão, estou no supermercado. E as pessoas vêm e conversam. E eu me sinto parte, eu me sinto pertencente. E só peço a Ele, peço a Deus que me permita ir muito mais longe ainda, sabe? Continuar cada vez mais. Mas iremos. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Ô, Mônica, tudo isso que nós estamos falando aqui, muito bonito, muito legal, tal. Você acha que a tecnologia, tudo isso que a gente está vendo aqui, aparece, não é nem de um dia para o outro, é de agora para agora mesmo, né? A dinâmica dessa coisa da tecnologia. Isso tudo bem, facilitou o nosso trabalho como jornalista, todas as ferramentas novas que apareceram. Mas, antigamente, a nossa profissão, o jornalismo, era uma profissão romântica. Era. Né? Tinha muito de romantismo, aquela coisa aquele ideal de brigar pela verdade, de brigar pela justiça. Né? Você acha que toda essa tecnologia veio acabar um pouco, nublar um pouco esse romantismo, essa coisa toda? Posso pedir mais um pouquinho de café? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Orlê, engraçado, a tecnologia ela vem para ajudar, ponto. Mas eu acho que nesse ponto ela distanciou. Eu acho que é o verbo que eu trago quando você me pergunta isso. A gente não pode negar que diminuiu algumas dificuldades que a gente tinha, mas eu acho que distanciou muito daquilo que a gente chamava de fonte, da curiosidade, porque parece que a tecnologia nos deixou... me corrija se eu estiver errado. Nos deixou... como é que eu não quero usar uma palavra pejorativa aqui? Mas parece que diminuiu muito a nossa percepção, sabe? Aquilo de você ir a fundo, de Ficamos você... um pouquinho preguiçosos. Era essa palavra que eu estava evitando, mas já que você, meu mestre, falou, então está tudo certo. Mas eu acho que trouxe um pouco disso, sabe? Eu acho que trouxe um pouco essa coisa mais preguiçosa. Não vou mexer com isso. É isso aqui, então tá bom. Parece que antes a gente corria mais atrás, sabe? A gente tinha que sair pela porta do jornal, sair pela porta ali da redação de uma TV e ir atrás, esmiuçar, escarafunchar e conversar com a pessoa e ser proativo. Não é? Eu acredito que a gente era muito isso, sabe? O telefone, principalmente, funcionava muito, né, Mônica? Tanto que a gente... E a agendinha de telefone que a gente tinha? Fora o que a gente tinha na cabeça, né?
Porque naquela época a cabeça dava para aguentar, né? Uma meia Agora, lista telefônica, mas... então, sabe o que eu acho na nossa profissão, assim? Porque eu acredito, Orley, que a nossa profissão, ela exige muito estudo, muito discernimento, muito bom senso, pesquisa. muita pesquisa de cá, pesquisa de lá, escuta um, escuta outro para formar, né? O que a gente chama ali do conjunto de opiniões, de gancho e tudo aquilo. Agora, o que eu vejo hoje é que muita gente que vai para a internet se achando dono da informação, sem saber as consequências daquela informação que você está divulgando. Porque nós, para trazermos, seja por meio de uma entrevista, seja por meio de uma reportagem escrita, enfim, você vai pesquisar a fundo. Você vai pensar, procurar esclarecer. Agora, tem gente que pega a informação, joga e se diz jornalista. Isso me preocupa. E a tecnologia trouxe isso, a possibilidade da pessoa jogar uma informação ali sem nenhuma responsabilidade e aquilo causar um estrago. Eu sou muito chato, já fui muito chato, sou até hoje, na questão da apuração. Exato. É a apuração da notícia, não é aquela coisa que chegou, isso desde a minha época, dos 40 anos atrás aí, que eu já brigava na redação, o cara chegava, olha, aconteceu isso, não sei o quê, tu tal mesmo, você tem certeza? Entendeu? É isso. Então era aquela de pegar o telefone, ligar para a fonte, entendeu? E conversar com aquela pessoa, escuta, é isso. Eu tenho um detalhe, entrevistado em você, mas eu vou dar um palpite aqui, dar um exemplozinho. Eu me lembro que o prefeito de Uberaba tomou posse, o Hugo Rodrigues, entendeu isso? Eu chamei o Ricardo Aidar. Nossa, lembra demais dele, Pois é, nosso colega. É o Turco. Eu falei, o Turco, faz uma entrevista aí com o Hugo, vê o que ele pretende, aqueles chavão de tomou posse, como é que vai ser e tudo tal, papapá. Aí o Ricardo falou assim, Orley, o prefeito está falando aqui que não quer que o Uberaba cresça mais. Eu falei, como? Ele está falando para todo mundo aqui, não sei o quê, BBB. Você pode chegar ao pau aí e dizer isso, que é o jeito dele, caipirão, né, de falar. Você pode chegar ao pau aí no jornal e dizer que o Hugo Rodrigues está dizendo aqui que não quer que o Uberaba cresce mais. Eu falei, ô Turco, isso é uma loucura, não existe Imagina isso. Ele está falando, não sei o quê, pode falar aí, não sei o quê, porque o jornal já vai dar. Tudo. Eu falei, pega uma entrevista com ele. Eu quero que ele fale isso. E não deu outro, ele falou. Ele falou. Nossa, isso foi um... Eu liguei para ele, eu falei, Hugo, é isso mesmo? Orley, porque é um absurdo, porque a situação da população de Uberaba, esse ônus do progresso é muito pesado, porque não sei o quê, porque tal. Eu falei, bom. Mas aí, logo ele se contradisse também, que começou a brigar para trazer a empresa para Uberaba, recursos e dinheiro. Recurso. Exatamente. Isso que eu fico muito preocupada, sabe? E essa questão, quando você fala de que a nossa profissão sempre foi romantizada, é porque a gente tinha aquele coleguismo, aquele companheirismo, de um ajudar o outro em termos de informação, né? E você formava as suas fontes, sejam elas autoridades ou não, até gente mesmo ali, né? Aquelas pessoas comuns, mas que nos abasteciam muito. Eu tinha gente, por exemplo, que gravitava ali na Câmara, na Prefeitura. Isso. É o bastidor. E que vai te garantir informação. É o bastidor, e que o bastidor te joga a notícia, você vai na fonte. Vai atrás. Então, isso me preocupa. E a questão da... Porque todo mundo olha e acha que é muito glamour. Não é. É você levantar cedo, é você se preocupar com a pergunta que você vai fazer, sabe? É você se preocupar se você está lidando com a vida da pessoa ali, que você vai mudar a vida daquela pessoa com uma informação incorreta que você passar. Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque fazer jornalismo é responsabilidade. Principalmente ao vivo. Nossa. Mônica, como você faz. Orley de Deus. Então... porque não aconteceu um acidente ali agora, 2 pessoas morreram. Será? Eu preciso saber do bombeiro, eu preciso saber do paramédico. Exatamente. Sabe? Eu não posso afirmar uma coisa que não aconteceu. E, às vezes, a tecnologia, com essa facilidade que a gente tem de registrar a informação, às vezes, infelizmente, isso acontece.
Muita gente me pergunta, Orley, a televisão vai acabar, está acabando, como é que é? Não, a televisão nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca. Tipo o jornal impresso também, nunca vai acabar. Porque eu acho que a pessoa acompanha as notícias, o desenrolar dos acontecimentos do dia a dia, aqui na cidade, no Brasil, no mundo, tudo, pela internet, vê ali, tudo tal. Mas quem tem um pouquinho não vou dizer nem de inteligência, não, de cuidado em apuração, vai assistir o jornal à noite para ver a veracidade daquilo. Porque no jornal tem o depoimento da pessoa envolvida, tem a fala do repórter que está no local. Então, eu acho que isso é o tipo do veículo que não vai acabar. Não vai acabar. Está cada vez mais forte, eu acredito nisso. Tá. A gente tem vários caminhos, né? Hoje se fala muito em convergir. Então, você tem a televisão na palma da mão, no celular. Isso. Né? Isso. E o celular ali que você tem também os jornais, não é? Você tem a rádio. Então, está tudo aqui, ó. Então, cada vez mais, eu acho que a nossa profissão, o informar, se torna cada vez mais forte e mais sólido. Eu acredito nisso, Orley. E o rádio é o rádio, né, Mônica? Paixão, né, Orley? O rádio, quer dizer, a televisão nasceu do rádio, né, também. E eu acho que o rádio é o grande veículo. Você sabe, eu fiz rádio durante muito tempo, né? Eu também fiz. Paixão, viu? Então, assim, eu lembro nossa, essa questão do improviso, né? Que a gente do rádio trabalha tanto. Exatamente. Que você tem que segurar a audiência, você tem que segurar aquele ouvinte. Então, eu tive a oportunidade de todas as manhãs fazer um programa na rádio, que falava com a dona de casa, que falava com aquele trabalhador da construção civil, e a gente trazia ali uma diversidade, né, de informação para ele, não só as notícias, mas também outras coisas, até signos, né? Essa coisa curiosa da vida. E eu me lembro uma vez que eu tive que sair da rádio, porque a televisão me exigiu mais hora, né? Então, eu tive que mudar completamente meu horário. Eu lembro que eu fui lá parte de Sabiá fazer uma caminhada e uma senhora me viu. Ô, Mônica, você me abandonou. Eu falei, meu Deus, o que eu arrumei com essa senhora que eu não estou sabendo? Você me abandonou. E aquilo me tocou. Eu falei, mas o que foi, minha amiga? Ela falou, não, como assim você deixa de fazer o programa matinal, me abandonou, e eu estou órfã de você durante as manhãs? Porque ela escutava o rádio ali na cozinha, quando ela estava preparando a comida para a família. Quando ela ia, por exemplo, lavar o banheiro, quando ela ia fazer as coisas. O radinho estava... O dia a dia dela, né? Exatamente. Eu estava com ela todos os dias. Olha a força do rádio. E ela falou, Mônica, em uma das fases mais difíceis da minha vida, eu ficava com o rádio ligado para ouvir você, para ouvir a turma toda. E foi o rádio que me ajudou a sair daquela tristeza que eu estava. Isso é tão gratificante, isso. Nossa, é a força do rádio, sabe? A facilidade que ele tem de atingir todos. A instantaneidade, né? Também, né? A instantaneidade. Nossa, então, assim, o rádio, graças a Deus, que está aí firme e forte. Neste ano de 2024, a Start Química, do Grupo Himmler-Berger, completa 37 anos de mercado. É um conglomerado genuinamente brasileiro com mais de 3.500 colaboradores. São empresas nas áreas de embalagens, cosméticos e beleza, aditivos agrícolas, cuidados orais. A Start, empresa matriz do grupo, possui o maior mix de produtos químicos do Brasil, envolvendo limpadores, detergentes, desinfetantes, lava-roupa, amaciantes, etc. São mais de 35 mil pontos de vendas em mais de 2.000 municípios e exportando para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África. Mônica, o tipo de um programa como o seu, por exemplo, Manhã Total, da Paranaíba, da Record, tem uma importância fundamental, como outros programas também. O seu eu particularizo em função da competência sua e tudo mais. Esse carinho que, por exemplo, você tem, toda a equipe sua tem de transmitir a notícia, isso dá uma tranquilidade ao telespectador de ligar, entendeu? Nós vamos ouvir a Mônica, porque a Mônica ela vai falar sobre isso, isso, isso. E eu sou telespectador seu também, já há um bocado de tempo. Não, nem sempre, mas sempre mas que tá dá. Ali, né? Sempre que dá, estou por ali. Oba. Né? E eu noto uma preocupação, duas preocupações suas. Entendeu? Uma com
a questão da mulher em si, né? E da saúde, né? Você, inclusive, tem o seu lado escritora, né? Que você, inclusive, lançou um livro agora há pouco tempo. Eu tive o prazer de ir lá presenciar, até ganhar um livro autografado da Mônica Cunha, que delícia. Coisa mais boa para mim, foi uma honra. E nesse livro você aborda muito essa questão com aquelas mulheres, são 4 mulheres, né? São 5 mulheres. 5 mulheres. Uma que inspirou e outras 4 que eu tive a chance de conhecer um pouco mais e que passaram por violência doméstica, né, Orley? Pois é um que dói, né, Mônica? Dói. Infelizmente, todos os dias a gente vê isso. Você falou dessa preocupação, não só minha, mas da equipe, porque o número de feminicídios, infelizmente, tem aumentado. As denúncias têm aumentado, o que, de certa forma, né, é bom porque você alerta para o problema e você cobra políticas públicas que possam ajudar Com certeza. essas mulheres e também esses homens, que precisam também de ajuda, né? E a gente tem essa preocupação principalmente no sentido de chamar a atenção de todos para esta situação, que é gravíssima. A gente tem órfãos, a gente tem, né, crianças que veem essa violência dentro de casa. Então, é digamos assim, a gente precisa estar dentro desses lares para salvar esses lares, sabe? Então, nós temos essa preocupação. Hoje, por exemplo, Orley, no programa, eu conversei muito, porque a gente está em pleno século XXI, mas há tanto arraigado e que traz para a mulher uma pressão e uma opressão muito fortes. Então, hoje nós falamos sobre o seguinte: qual é o problema de se envelhecer? Qual o problema? Não só para a mulher, mas para o homem também. Por que o envelhecer incomoda tanto? Nós não somos inúteis. A gente vai envelhecendo, muita coisa muda, né, Orley? Limitação aqui, outra acolá. Muda. Mas, assim, é natural, né? É preciso respeitar. E é preciso entender que a velhice não é sinônimo de você tirar da jogada. Não. E aí hoje nós falamos principalmente sobre essa questão, esse olhar sobre o envelhecimento da mulher e que muitas vezes traz comentários e comportamentos agressivos e desnecessários. Porque, lá, tá velha. O que está, por exemplo, eu estou com 57 anos e sou grata a Deus e aos meus colegas, aos meus diretores, que me permitem estar ali com toda a maturidade que eu tenho, com a vontade que eu tenho de crescer cada vez mais, ali fazendo o programa. E a bagagem de conhecimento que você tem seria uma irresponsabilidade até de sua parte você guardar isso para você. Toda essa carga de conhecimento que você tem. E assim, eu quero trazer questões para que as pessoas possam assimilar e refletir. Não sei se eu estou sendo muito utópica ou prepotente, mas eu quero trazer essa possibilidade. E o Manhã Total, ele traz isso. Essas conversas, sabe, Orley? Para que a gente possa pensar, mas por que ele está falando que eu sou velha? Não, peraí, meu amigo. Não, eu tenho experiência, eu tenho direitos e eu posso fazer aquilo que me convém. Por que te incomoda tanto? Por que eu não posso fazer isso? Por que a mulher não pode ter o cabelo branco e ficar tão charmosa quanto... Mônica, é uma coisa tão óbvia, não essa é? Coisa de... o cara, o jovem hoje é o velho de amanhã, de agora mesmo. É inevitável. Não tem conversa essa coisa de... E, infelizmente, a gente ainda vê isso, sabe? Sabe? Estupidez. Uma estupidez. A gente tem visto aí alguns realities, né, trazendo isso, de alguém achar que uma mulher de 35 anos está acabada. Oi! Não, meu querido, não faça isso. Então, aí eu trouxe essa questão, a gente discute muito a questão da violência doméstica também, para que as pessoas estejam atentas. Agora, eu quero trazer também a questão das mães, que eles chamam de, né, mães de crianças especiais e que muitas vezes cuidam e não são cuidadas. Eu sou procurada por muitas mulheres que estão pedindo para que eu fale isso, sabe? Olha, Mônica, a gente está com uma carga muito grande, a gente precisa de atenção também, precisa se olhar. As mães de crianças excepcionais com exatamente. E mães que precisam de cuidado também.
né? Então, eu procuro trazer isso, sabe, Orley? A gente traz direito, para que as pessoas entendam de como cobrar a sua aposentadoria, sabe? O seu auxílio necessário. A gente traz direito de família. Então, eu gosto muito, tenho paixão pelo Manhã Total por isso, porque a gente abre uma janela, né, para que as pessoas possam saber do que é feito para elas. E aí a pessoa fica sabendo, não é através do ouvir dizer. Né? Não. Ela está ali, tem o especialista, tem Exatamente. a pessoa que sabe o que está falando. Exatamente. E como direcionar. Ô, Mônica, hoje, voltando à questão da violência contra a mulher, violência doméstica, Uberlândia, por exemplo, tem um amparo legal para essas mulheres? Temos, a gente tem ali a Delegacia da Mulher, né? Funciona mesmo? Funciona, que acolhe essas mulheres. A gente tem o SOS Mulher, que também acolhe essas mulheres e também os homens que precisam de ajuda, né? Porque você precisa tratar essa família, tratar essa família que está adoecida e que precisa de um apoio psicológico e outros tipos de apoio também. Então, nós temos em Uberlândia uma rede de apoio muito forte, uma rede que está pronta para receber essas mulheres. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores do mundo. Agora, a questão entra muito quando a mulher tem a medida protetiva, é diminuir o risco que ela tem quando esse homem sabe da medida protetiva, mas, ao mesmo tempo, não há como proibir. Como que eu vou dizer, Orley? Não há como diminuir o risco dela, entendeu? A gente precisa fazer com que ela tenha medida protetiva e seja eficaz. Hoje, a lei, a gente tem um avanço e tudo, mas ainda a gente percebe que o homem vai lá, agride, mata. Eu me lembro, tempo atrás, eu fiz algumas matérias sobre terceira idade e envolveu essa questão da mulher. A lei, às vezes, ela é meio caolha, né? Ela, por exemplo, o agressor, você vai cumprir a pena em casa. Você não vai ser preso porque você é o mantenedor do lar. Então, você vai cumprir a pena em casa. É um contrassenso. Não é? Isso ainda existe, Mônica? Como é que você que está ali no meio? Olha, Orley, a gente tem aí, né? Não, esse homem, praticamente, ele é retirado de casa, né? Hoje, por exemplo, a mulher tem a possibilidade de sair de casa e ir para ter uma segurança, né? A gente tem ONGs que trabalham dessa forma, que trazem esta mulher para que ela esteja segura, né? Mas aí é que está. A lei é muito boa, mas ainda assim a gente vê casos de mulheres sendo assassinadas. Então, a gente precisa olhar para isso. É um absurdo. Sabe? Para ver como fazer, onde começar. Agora, recentemente, foi aprovada aqui em Minas, nós temos uma ação justamente para reeducação desses agressores, ou seja, ações para que esses homens possam ser entendidos, para que eles possam mudar, digamos, essa postura. Descaracterizar também aquela postura, vamos dizer assim, de machão, de selvagem que eu mando. Né? E principalmente, às vezes o cara está precisando de ajuda, né? Olha, eu escrevi esse livro, A Janela de Frisos Azuis, e ouvi muitas histórias. Eu confesso que muitas delas, depois que eu entrevistei, foi na época da pandemia, então eu não as vi pessoalmente. Foi por meio de ligação, de vídeo. E depois que terminou, eu chorei em muitas entrevistas, porque é muita dor, é muito sofrimento, e acredite, ao mesmo tempo, elas amavam esses homens. Elas queriam um lar. Elas queriam um lar cheio de harmonia, de paz. E fizeram, Orley, lutaram. Eu li o livro. Você leu, né? Muitas lutaram, acreditaram, recomeçaram. Mas, infelizmente, não foi possível. E aí entram tantos fatores, porque vem a educação, vem a questão desse machismo que a gente precisa quebrar, entender que somos todos iguais, que ninguém é superior a ninguém, que ninguém tem poder sobre o outro, sabe? E então é tanto que se precisa olhar para que lá na frente a gente não tenha números como a gente tem.
E a mulher, ô Mônica, fisicamente é um ser frágil que merece ser cuidado com carinho. Eu acredito, sabe, Orley, que a gente precisa ser respeitado, né? Tanto as mulheres, que são elas que trazem a vida de uma forma... Eu não sou mãe, mas, assim, quando a mulher é mãe, é das entranhas, sabe? É dali, né? Literalmente. Literalmente das entranhas. Então, a mulher precisa de respeito, a mulher precisa de cuidado, a mulher precisa de compaixão, mas o homem também precisa. Então, eu traria, assim, esse ser humano que está aqui, em pleno século XXI, a gente precisa entender das diferenças, a gente precisa entender que é amor, acima de tudo. Sabe? É o amor que é a base de tudo para você lidar com as conquistas, para você lidar com as dificuldades, para você lidar com os pontos de interrogação que vêm, sabe? É amor que a gente precisa. Não é? Fala a verdade, a gente está no século XXI... O certo é tudo o amor, né, Mônica? Eu acredito, sabe? O amor, compreensão, sei lá. E, sabe, e essas mulheres perdoaram, essas mulheres, muitas vezes, assim, pensaram nos seus próprios filhos, até não dá mais, sabe? Até que realmente perceberam que estavam correndo risco e buscaram ajuda na família, buscaram ajuda com a justiça, sabe? Buscaram ajuda com profissionais que são preparadas e que também, por amor, acolhem, né? Essas pessoas sofridas. Então, eu acredito que é o amor que vai. O amor, a conversa, Orley, a educação. O direito à educação, não só para saber português, matemática, ciências, história, mas aquela educação, Orley, que traz o discernimento, sabe? Que faz com que a pessoa tenha a inteligência emocional, Mas que ela tenha. É uma coisa, né, Mônica, que teria que vir lá do básico, né? Exatamente. Aquelas noções de bons costumes, de moral, de ética, de comportamento. De convivência, né? De civismo. De civismo. É aquela polidez, né? Exatamente. Com licença, muito obrigada. Exatamente. Por favor, Orley, do olho no olho. Exato. Do olho no olho. Aqui nós dois estamos conversando e a gente está conversando olho no olho. Hoje em dia, né, não vamos generalizar, mas é muito difícil. Por quê? Ó a tecnologia. Porque preferimos ficar aqui a enfrentar o que a vida tem de bonito e de ruim. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa para outra, ela está lendo aqui, ela responde sem tirar o olho daqui. Sim. Do equipamento na mão. E você sabe que muitas vezes as pessoas não sabem nem como como começar um diálogo, não sabem como conversar. Então, quando você fala do básico, eu acredito que eu fui professora lá em 1900 qualquer coisa, sabe? E é ali dentro da sala de aula e dentro da sala de casa, sabe? Que você trabalha isso, você trabalha, né, o cidadão, a cidadã para o mundo. Para ele se casar, para ele conviver no trabalho, para ele conviver com os amigos, para ele conviver. É saber escolher o parceiro ou a parceira, né? O resto da vida, aquela coisa toda. Ainda tem muitos casais, ainda tem aquela coisa antiga, não, quem vai educar meu filho é a escola. Não. É um erro crasso, né? Isso é uma loucura. Os valores, os princípios, eu aprendi dentro de casa. Tive professores ótimos que me ensinaram português maravilhoso, matemática ali sofri muito, mas fui. Então, mas assim, é o equilíbrio, né, Orley? Na escola também eu aprendi valores, aprendi princípios, mas isso tudo foi lá na minha casa. É o acadêmico, né? Aquela coisa Mas da educação mesmo é em casa. Sabe assim, e dessa compaixão. Às vezes a gente esbarra nas pessoas, as pessoas não te olham. Às vezes você encontra as pessoas e as pessoas parece que não enxergam as outras. A gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, sabe? Tem você, tem o Ariel, tem o Luquinha, tem aquela pessoa que está ali na esquina tentando vender o seu doce, sabe? Tem aquele senhorzinho que está pelejando ali, entregando as compras do supermercado. Então, a gente precisa entender que há o outro. Olhar para a gente, né? A gente fala muito de autocuidado, isso é muito importante, mas o outro também, ele faz parte de mim. E a gente não pode ignorar isso, Orley. Não pode, sabe?
Eu escrevi esse livro e sou muito grata a essas mulheres. E eu quis trazer, claro que tem dor ali, até uma moça hoje postou justamente isso. Você olha para algumas conversas ali, você não quer olhar, né? Você lê, você fala, meu Deus, você não quer saber disso aqui, não. Dessa mulher que foi agredida com um tamborete nas costas, não quero saber disso. Mas, acima de tudo, aqui naquele livro, eu quis trazer a coragem e a esperança. E eu acho que com isso a gente pode transformar, a gente pode mudar, sabe? Não sei se eu estou sendo muito poliana, mas de ter um mundo melhor. Mas a forma como você descreveu a vida, a luta dessas 5 mulheres, entendeu? Eu li o livro com bastante atenção, sabe? Para poder entender direitinho, né? E é uma luta tremenda daquelas mulheres, né? Vamos dizer que são 5 Marias no meio de milhões, né? E uma luta ferrenha. Você terrível. sabe, assim, só um comentário, a janela me abriu muitas outras histórias, Orley. E também agradeço a essas mulheres que estão lendo o livro, que não estão ali, mas que me comentaram, que contaram aqui no Sussurro, ó, que também passam por isso ou já passaram. E eu não fazia ideia. Não é privilégio de poucas. Né? Não, é muito. Se eu puder ajudar. Ô, Mônica, a questão da saúde. Você tem um viés também muito importante no seu programa sobre saúde, né? Aliás, já vinha, né? Desde o Bem Viver, né? Desde o Bem Viver, que você levou agora para o Manhã Total. As pessoas, Mônica, que te ouvem nessas questões de saúde, aquilo ali ajuda muito as pessoas? Ajuda. Eu vou te citar um exemplo, porque falar de saúde na TV era algo assim muito difícil, né, Orley? Era muito difícil, até que se abriu para isso. E, na época, o Bem Viver trouxe muito a interatividade. Então, eu era como uma ponte para esta pessoa aqui de qualquer bairro aqui da cidade ou de outra cidade com aquele médico, com aquela médica que estavam ali. E, certa vez, também lá no Parque do Sabiá, uma senhora chegou para mim e falou, Mônica, eu assisti ao programa que você falou sobre diabetes. Menina, quando o médico foi falando dos sintomas, de levantar para fazer xixi, de emagrecer e de outros sintomas, eu falei, uai, gente, mas eu estou com isso e não estou sabendo. Então, a partir daquela entrevista com o médico especialista, né, em diabetes, o endócrino, ela procurou a unidade de saúde, procurou ali o posto de saúde, fez o exame e descobriu que estava diabética. De repente salvou a vida dela, né? Não tenho dúvida, Orley. Porque ela falou, olha, a partir daquele programa, eu procurei ajuda, fiz os exames, percebi que estava com diabetes e comecei a tomar providência. Então, querendo ou não, salvou a vida dessa mulher. Porque você imaginou se ela não tivesse acesso àquela informação? Então, a TV ter aberto para esse tipo de conversa é muito importante. Orley, e os números são altos. A gente sabe que obesidade hoje é uma epidemia, um problema de saúde pública no mundo. A gente está no Janeiro Branco, saúde mental. As pessoas estão adoecidas, não estão conseguindo lidar com as suas emoções. Eu trouxe outro dia aqui o Leonardo Abrão. Leonardo Abrão. E discorremos aqui quase 1 hora sobre essa questão. Ele é maravilhoso. Do Instituto Janeiro Branco, aquela coisa toda. Exatamente. É um instituto nascido aqui em Uberlândia, né? Criado A campanha que hoje está no mundo, né? No mundo. Eu me lembro, foi lá em 2014. O Leonardo, eu entrevistei sobre o Janeiro Branco, fizemos palestra lá no centro administrativo, então tudo começou aqui em Uberlândia, uma semente que foi plantada aqui e que hoje se enraizou no mundo e que é compartilhado porque é uma preocupação. Depressão está ali liderando os afastamentos no mercado de trabalho. A tal da síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, também, Orley, é considerada hoje uma doença. Então, o trazer o saúde, e aliás eu sou grata demais ao Paulo Eduardo Vieira, preciso aqui, né, trazer o nome desse grande Paulo Eduardo, que me deu a oportunidade de falar sobre saúde na TV aberta. Então, e hoje eu trato muito sobre isso lá no Manhã Total. Rogério Silva, maravilhoso também, outro amigo nosso, né, que todos os dias Rogério é uma figura.
Exatamente. Boníssima. Danilo Cacheta, é tudo Também. gente boa, né? Nossa, aprende mais com o Danilo. Então, a gente tem essa possibilidade real de trazer saúde e falar de uma maneira simples, objetiva e que, Orley, faz eco, faz reflexo na vida dessas pessoas. Sabe, quando eu falo, por exemplo, a gente está envelhecendo, e aí as mulheres vivem a menopausa. Graças a Deus, como nós Graças estamos a Deus. envelhecendo. Graças a Deus. Eu quero viver muito mais ainda. Então, todas as vezes que eu levo alguma coisa relacionada a essa fase da mulher, a menopausa, não vence de tanta pergunta. Não vence. Porque as mulheres querem saber e elas querem qualidade de vida. Elas querem estar bem nessa segunda fase da vida. Então, sempre há elas assimilam a informação, entendeu? Pegam aquilo para elas para poder modificar alguma coisa na vida que não está legal. Coração também, quando a gente fala de doença do coração, as pessoas querem saber. Olha, estou sentindo tal dor no peito. Olha, quando é que eu devo procurar um cardiologista? Como é que eu faço? Como é que eu sei que eu estou tendo um infarto? Ou alguém perto de mim? Como é que você escolhe esses temas, Mônica? É assim, aleatoriamente? Você pesquisa? A gente pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem algumas fontes, alguns sites que a gente pesquisa sempre, ou às vezes nos chega um e-mail também com algumas pesquisas importantes, e aí a gente vai trabalhando os temas por essa ventania de informações sobre saúde. Você vê onde está a dor, né? A gente vê onde está a dor e traz. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar sobre AVC. Você sabia disso? Que tem caso de AVC em criança? É uma criança que em São Paulo, teve um AVC e morreu. Uai, como é que você explica isso? Então, eu sou muito curiosa, então eu vou atrás dos sites que eu já estou acostumada, no Instagram também eu tenho algumas pessoas que eu sigo que eu fico atenta, né? E as pessoas também nos abastecem. Né? Então, as pessoas também mandam, olha, Mônica, eu gostaria de saber sobre tal tema, eu gostaria de saber sobre dor de cabeça, sobre, eu quero emagrecer, como é que eu faço? O jejum intermitente. Então, todos os dias. Esse jejum intermitente agora está na moda, né? Tá. E você sabe que o jejum intermitente, ele pode ser uma grande saída para muitos problemas de saúde, viu? Porque ele é muito mais... Ele não é uma dieta, ele é uma forma... Para alguns, ele é uma filosofia, né? Mas ele também é um caminho ali para diminuir uma série de problemas que a gente tem. Sabe? Eu adoro. Vou falar sobre isso em breve, novamente. Nós vamos lançar aqui no meu canal um programa sobre saúde também. Olha que legal, Orley. É o Doses de Saúde. Agora, em fevereiro, acho que a gente já vai botar no ar. Estarei atenta. Porque a gente... te acompanhando também, né? A gente sabe que essa questão de saúde, como você acabou de frisar aí, interessa a todo mundo, né, Mônica? Interessa a todo mundo. E nunca se olhou tanto para isso. E principalmente, não, Lei, porque é o que a gente falou. Estamos vivendo mais, queremos viver com mais qualidade. A gente sabe, temos um sistema público de saúde que muitas vezes está sobrecarregado. Então, cabe a nós também olhar para essa nossa saúde. Porque eu acho que a gente veio de uma sociedade muito preocupada em eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Imagina esmorecer, imagina, cuidado comigo mesmo? Bobagem. Não, a gente precisa olhar para essa pessoa. O troco vem depois, né? Exato. Então, eu, por exemplo, você sabe que essa vida nossa é muito doida, né? Então, os horários, às vezes, ficam muito confusos. Como sei? Eu sempre fiz atividade física, mas... Sabe aquela coisa que você escorrega de cá, vai de lá, fala, mano, cadê a constância? Mas agora eu busco ter essa constância. E por quê? Porque eu quero ter autonomia, Orley, sabe? E porque eu mereço ter uma saúde boa lá nos meus 70, nos meus 80, para poder continuar trabalhando, para poder fazer as viagens, para poder ter isso aqui muito bem, para conversar com as pessoas, para escrever, sabe? Então, esse autocuidado hoje em dia, ele é primordial. A gente precisa olhar para a gente. E é uma grande responsabilidade também que a gente tem, né, Mônica? Sabe, de olhar para dentro da gente também, né? Eu acho que durante muito tempo isso foi deixado de lado, né? Isso era bobagem. Hoje em dia, não. Hoje isso é imprescindível. Sabe, de você tirar um momento assim para você... lá em casa, você conhece, eu tenho meu pé de carambola, meu pé de jabuticaba, meus passarinhos.
Sabe, de separar e falar assim, mundo, dá licença, mas agora eu vou deixar a minha mente ficar tranquila, sossegada, não vou pensar em nada. Fica aí com seus problemas que eu vou ficar aqui quietinha. Exatamente. Você sabe que uma vez eu escutei uma palestra, não faz muito tempo, não, dizendo o seguinte, que hoje, né, nos anos 2000, nesse século XXI, com tanta modernidade, esse mundo que é uma porteira aberta, a gente está aqui hoje, amanhã a gente está em outro lugar, você conversa com as pessoas, né, de qualquer canto desse mundo, vasto mundo, mas é resgatar a nossa simplicidade. E o que significa isso, assim, que eu acredito? Eu saí da minha casa às 6h30 lá para casa da minha mãe, só para escutar as histórias dela. É ligar para uma tia no domingo, depois de sonhar com ela a madrugada inteira, e falar, tia, você está boa? Estou aqui. Vamos conversar? Vamos. Sabe? E de repente, sem programar, Orley, sem encontrar e sentar ali para conversar 10 minutos, sabe? Ou você pegar e fazer uma caminhada na praça que você gosta, entendeu? Eu gosto muito de ir para a praia, aquele bosque ali, sabe? Maravilhoso. Eu gosto de sentar debaixo daquela árvore grande que tem ali perto das quadras de beach tênis e olhar para aquela árvore, simplesmente olhar. Parece que a gente não está olhando para o nada, não está fazendo nada, mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma imensidão, despertando um monte de coisa boa nesse organismo perfeito nosso, sabe? O contato com a natureza, né? Nós somos natureza, né? Eu amo a natureza. Eu olho para ela todos os dias. Eu costumo falar para o pessoal, né, que me acompanha nas redes sociais e lá para o pessoal do Manhã Total que nenhum pôr do sol é igual ao outro. Nenhum nascer do sol é igual ao outro. Por mais... Eu estava olhando o meu pé de carambola, há 1 ano e meio, ele estava uma trepinha. Gente, hoje ele vai cobrir aquela minha área, pequena área, ele vai cobrir, ele vai fazer uma copa, entendeu? Uma varanda ali para mim. Então, por mais que estejamos e que a gente sinta que o cotidiano é o mesmo do mesmo, que é sempre a mesma coisa, não é, gente. Não é. E isso, esse olhar que eu tenho e que Deus me permite ter para esse cotidiano, me traz uma certa leveza, apesar das preocupações. Todo dia, né? Sabe? É como a água do rio, né? Que nem sempre é a mesma. Não é? Eu lembro de um livro, preciso até achar esse livro, se alguém souber, me avisa. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu acho que isso é uma grande verdade. Mônica Cunha. Ah, não, acabou? Nossa Senhora, nós temos papo aqui para mais 1 hora. Não tem? Me chama que eu volto. Não, eu vou te chamar de novo. Então, tá bom. E quais as próximas atividades? Novo livro aí? Ai, Orley. No prelo para sair? Como é que tá? Então, eu estou me organizando agora, nesse começo de ano, porque muita gente me cobra agora as minhas crônicas, né? O Crônica com Mônica. E, inclusive, ele que vem são aí... deliciosas. Ai, obrigada, Orley, eu adoro, adoro. E eu quero trazê-los agora em livro. Então, já estou me movimentando para que isso seja possível. A gente sabe que não é fácil, né? Você imprimir o livro no Brasil requer muito recursos, mas eu estou confiante. E assim que eu tiver uma novidade, eu te conto. Você me fala. Mas eu faço questão que você volte aqui para a gente... Tá. Eu vou, buscar algum caminho aí. Dá um spoiler desse livro. Orley, você sabe quantas crônicas eu tenho escritas? Assim, as que foram ao ar, né? As 550. Quase 600 crônicas, ué. Santa Maria. Dá um baita de um livro. Tá. Então, agora, eu estou me movimentando justamente para isso. Então, vocês rezem aí, façam um pensamento positivo. Não, Mônica, tá para que venha logo. O espaço está aqui. Viu? É seu. Você sabe que a casa é sua. Obrigada, Orley. Quero voltar mais vezes, viu? Eu vou pedir palpite para você também, com certeza, sobre o Doses de Saúde. Por favor, conte comigo. Que nós vamos lançar, porque você é mestra nessa área também. O Doses de Saúde agora em fevereiro, dentro do nosso canal. Tá bom, estarei atenta. Mônica, que prazeraço, meu bem. Para mim também foi. Conosco. Obrigada, viu, Orley? Obrigado a você. Espero ter contribuído. Muito, muito, muito. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, com certeza, adorou. Ai, que bom. Estou sempre por aqui. Se não adorou, está errado. E estou sempre aqui aprendendo, viu, Orley? Sempre. Mônica, beijo, meu beijo, bem. tá? Muito obrigado. Muito sucesso para você. Para nós. Viu? E para mim,
É uma alegria ter sua amizade. E vamos junto, meu amigo. Vamos junto. Vamos juntos, tá? Um beijo. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e continue conosco. Continue nos seguindo no nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima.